Vamos falar então agora sobre desfechos substitutos em oncologia. Então a gente vai ser um pouco mais específico, né? Dentro de uma especialidade, a gente vai aprofundar em alguns conceitos de desfechos substitutos na oncologia, porque é um ambiente talvez um pouco mais familiar para mim, apesar do assunto em si ser extremamente difícil e as pessoas fazerem muita confusão. Eu, inclusive, assim, me dediquei bastante ao longo das últimas semanas para entender esse assunto com uma profundidade um pouco maior, profundidade necessária para finalmente conseguir explicá-lo com clareza. A gente vai, na verdade, dar uma introduzida, uma pincelada no assunto, porque esse assunto, para ser destrinchado adequadamente, a gente precisaria de várias aulas, mas eu acho que essa introdução inicial que eu vou fazer já vai ferramentar vocês, especialmente os oncologistas e os hematologistas do grupo, no entendimento desse assunto, tá? Então, existem vários desfechos substitutos em oncologia: taxa de resposta, sobrevida livre de progressão, sobrevida livre de doença, sobrevida livre de evento, que são coisas que parecem mais ou menos a mesma coisa, mas não são, tempo para o próximo tratamento e vários outros desfechos substitutos, né? E a gente não pode perder de vista que o nosso objetivo, enquanto médicos, é permitir ou tentar ajudar o nosso paciente a viver mais e melhor. E os desfechos que capturam viver mais e melhor são sobrevida global, né, que aparece como overall survival, no sentido de viver mais, e qualidade de vida, quality of life, que aparece como QOL nas siglas de... Então, isso é o que importa, né? E raramente você tem uma coisa em detrimento da outra, assim, raramente você vai... A qualidade de vida vai vir desacoplada de viver mais, assim. Então, para fins de facilidade, eu vou usar como sendo o desfecho principal, o desfecho clínico principal, a sobrevida global, porque além disso, ela é muito mais fácil de medir do que a qualidade de vida, mas são conceitos que precisam estar atrelados. E a pergunta que a gente faz na sequência é: para que eu vou medir outra coisa? Se o que me importa é sobrevida global e qualidade de vida, para que eu vou medir outra coisa? Para que eu preciso de um desfecho substituto, né? Uma das respostas envolve a questão do tempo. O tempo, para um tratamento ou para uma comparação entre tratamentos, mostrar melhora em sobrevida global, pode ser muito longo. E o paciente oncológico, as doenças oncológicas, elas aparecem como, muitas vezes, situações extremamente dramáticas, com poucas opções terapêuticas. Isso está mudando bastante recentemente, mas ainda assim a gente tem muita necessidade médica não atendida dentro da oncologia e muito espaço para melhora. E muitas vezes esperar o resultado de desfecho em sobrevida global leva muito tempo e pode privar as pessoas de receberem tratamentos potencialmente eficazes e que podem melhorar o seu desfecho clínico. E aí o desfecho substituto entraria naquela situação entre algo que está no meio do caminho entre o início do tratamento e o desfecho clínico, tá? Algo de preferência fácil de medir, que seja capaz de predizer o desfecho clínico individual, a sobrevida global e a qualidade de vida, e as diferenças entre os grupos no desfecho substituto também seja capaz de predizer a diferença de sobrevida global e qualidade de vida entre esses grupos, né? Com isso, eu poderia usar o desfecho substituto para tomar decisões tanto de incorporação da tecnologia quanto de utilização clínica com um intervalo de tempo menor, tá? Essa questão do temporal, né, da necessidade de incorporações rápidas, de aprovações rápidas, nasceu muito ali na época da epidemia do HIV, na década de 80 e 90. Quem viu esse filme Clube de Compras Dallas, né, filme maneiraço, maneiro demais, que o Matthew McConaughey inclusive ganhou o Oscar de melhor ator, mostra o desespero das pessoas para serem cobaias dos estudos clínicos, para começarem a tomar as medicações mesmo sem saber exatamente se aquilo
funcionava para valer ou se os efeitos colaterais eram muito graves, porque assim, elas não tinham nada a perder. E na época o governo do Ronald Reagan era um governo totalmente favorável a uma menor regulamentação governamental das coisas, e em 1992 foi concedido o FDA uma maneira de aprovação de tratamentos oncológicos conhecido como aprovação acelerada, em que não dependia de você demonstrar benefício no desfecho clínico, na sobrevida global, mas algo que demonstrasse que aquela tecnologia apresentava uma atividade sem precedente no câncer, tá? E aí que essa atividade é medida através dos desfechos substitutos. Então a gente tem aqui a agência regulatória meio que precisando interagir numa disputa de forças, assim, num equilíbrio de forças. Por um lado, grupos que apoiam, que querem a aprovação acelerada, principalmente os pacientes, os familiares de pacientes oncológicos, advogados, muitos médicos, e algumas pessoas, alguns players que defendem uma aprovação mais cautelosa, baseada em desfechos clínicos, onde você tem aqui órgãos de fiscalização, médicos, tá? A premissa da aprovação acelerada é evitar o atraso na aprovação de drogas eficazes, né? Se você esperar o desfecho clínico, que leva às vezes muitos anos para se mostrar, então seria um atraso na aprovação de drogas eficazes, deixando de beneficiar os pacientes. Enquanto que a aprovação cautelosa enxerga o processo de aprovação acelerada, podendo aprovar drogas ineficazes e tóxicas e caras, né, com base num desfecho substituto, que talvez não seja capaz de predizer o desfecho clínico. Então você incorpora, você aprova, você começa a usar drogas que na verdade não são eficazes, podem ser tóxicas e caras e prejudicar o paciente e o sistema. Só que essa balança ela pende muito para o lado de cá, onde existe um apelo emocional e existe também um forte lobby e uma forte pressão da indústria farmacêutica, tá? Então, o mínimo que a gente precisa para a gente não ficar vendido ou enxergar a situação de uma maneira simplória, onde a aprovação acelerada parece ser sempre o melhor caminho a seguir, a gente precisa entender melhor, com mais propriedade, o que são os desfechos substitutos em oncologia e se de fato eles são bons preditores daquilo que realmente importa, de viver mais e melhor, de sobrevida global e de qualidade de vida. E aí grande parte dos desfechos substitutos se referem ou a medidas de redução tumoral ou a medidas de progressão tumoral que são definidas aqui através desses critérios RECIST. O cenário oncológico também interfere na escolha dos desfechos substitutos. Então você tem cenários aqui de doença avançada metastática, que são doenças via de regra na oncologia, onde não há proposta de tratamento curativo, tá? Com raríssimas exceções. E o cenário curativo, terapia adjuvante, neoadjuvante, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas eu vou começar falando sobre o cenário da doença avançada, que é onde a gente tem mais estudo, e mais estudo avaliando o desfecho substituto. Então, um dos desfechos substitutos relacionados à redução tumoral é aquilo que a gente chama de resposta tumoral. A resposta tumoral é a redução do tumor, dos tumores, né, abaixo de um determinado limiar definido lá pelos critérios do RECIST. Então, o desaparecimento da doença, através dos métodos detectáveis, configura o que a gente chama de resposta completa. Uma redução de pelo menos 30%, resposta parcial. Um aumento de pelo menos 20% ou surgimento de novas lesões ou óbito configura aquilo que a gente chama de progressão de doença. E aqui no meio do caminho, que não se encaixa em nenhum desses critérios, é o que a gente chama de doença estável. Então aqui a gente já consegue ver um gradiente, pelo menos do ponto de vista de racional biológico, de fazer sentido, onde uma resposta completa deve se traduzir em maior benefício clínico do que uma resposta parcial, que por sua vez deve se traduzir em maior benefício clínico do que uma doença estável, que por sua vez deve se traduzir no maior benefício clínico do que uma doença em progressão, né? Isso é um racional biológico que faz todo sentido. Aparente, sabemos que fazer sentido a essa altura do campeonato, do curso, não garante que aquilo se traduza
em efeito real, efeito clinicamente relevante, tá? E a gente tem a taxa de resposta, que é a proporção de indivíduos que obtiveram a resposta parcial ou completa. Então, taxa de resposta é diferente de resposta tumoral. Uma taxa de resposta de 30% não significa que um tumor diminuiu 30%. Significa que 30% dos indivíduos apresentaram resposta parcial ou completa. Tá? São coisas diferentes que às vezes as pessoas confundem um pouco. Então, se eu tenho, por exemplo, um tratamento A que tem uma taxa de resposta completa de 20% e uma taxa de resposta parcial de 30%, eu tenho aqui uma taxa de resposta de 50%. E se eu tenho um tratamento B com 30% de resposta completa e 40% de resposta parcial, eu tenho um tratamento com uma taxa de resposta de 70%, o que me faz imaginar que os pacientes no grupo B, que tiveram uma taxa de resposta maior, venham a ter um desfecho clínico melhor do que os pacientes no grupo A. É o que faz total sentido, é o que parece óbvio. Mas será que é tão óbvio assim? Então, será que essa taxa de resposta melhor vai se traduzir de fato no paciente viver mais e melhor? Então vamos pegar aqui os 30% de limiar de redução para considerar uma resposta parcial. Então, se eu tenho uma redução de 31% na carga tumoral, eu tenho uma resposta parcial. Se eu tenho uma redução de 29%, eu não tenho uma resposta parcial. Isso configura uma doença estável. Mas repara que a diferença entre uma redução de 29% e 31% é uma redução muito pequena, né? Isso vai ser medido por alguém, tá? E como a gente sabe, a essa altura do campeonato também, onde há medição, há erro. E esse erro pode ser tanto um erro sistemático, um viés, quanto um erro aleatório de medida. Então, uma pessoa que está medindo isso aqui, ela pode errar a medida para mais e para menos por vários motivos. Um dos motivos é assim, cara, eu acredito que esse tratamento funciona, eu quero que ele seja aprovado. Pô, essa medida aqui está muito em cima do muro, entre 29 e 30, então, cara, sei lá, vou botar 31 e com isso eu categorizo um paciente duvidoso como resposta parcial e não como resposta estável. Lembra aqui como doença estável, lembra do nosso viés lá que a gente viu no início da aula? Se acontece uma coisa dessa, eu estou inflando artificialmente a taxa de resposta. Eu vou ter um estudo positivo, no qual eu posso tomar uma decisão a respeito de uma incorporação, só que essa positividade, essa melhora no desfecho substituto não vai predizer adequadamente o desfecho clínico, porque houve um aumento artificial da resposta apenas por uma questão de medição. Aqui, no caso, eu usei um exemplo em que a medição foi enviesada. Então, o que a gente faz para resolver isso? Vamos cegar o avaliador. Ele não sabe em que grupo o paciente está, né? Só que aqui a gente não elimina a questão do erro aleatório. Várias pessoas avaliando o mesmo exame podem chegar a medidas diferentes. Então, se eu estou falando de medidas próximas ao limiar, eu posso ter indivíduos sendo colocados acima ou abaixo daquele limiar. Então, assim, esse é um fenômeno muito bem descrito. Discordância interobservador, muitas vezes variando, mudando a classificação da avaliação da resposta daquele doente. E o próprio exame em si, o próprio método de avaliação, esse aqui é um trabalho que mostra que como a medida do volume tumoral pode mudar se você fizer o exame 15 minutos depois. E mudanças muitas vezes que podem alterar a classificação da resposta. Então, o cegamento, ele elimina a questão do viés, mas ainda assim a gente está lidando com a possibilidade de falhas de medida. Entretanto, esses erros podem ir para ambos os lados, é uma coisa menos grave, tá? Mas vamos supor que não haja problema em medida, que, sei lá, é a inteligência artificial que mede, assim, é uma metodologia isenta de erro. Ela sempre vai classificar corretamente de acordo com aquele limiar pré-definido. E aí, biologicamente falando, racionalmente falando, a gente espera que o paciente que o seu tumor responde, diminui de tamanho, diminui a carga tumoral, que esse paciente venha se sentir
melhor do que o paciente que não teve redução. Mas vamos trabalhar aqui nesses limiares, assim, isso seria a gente dizer que, cara, o paciente que teve 31% de redução, que ultrapassou aquele limiar arbitrário, né, que foi definido, então, a partir do momento que ele ultrapassou os 30%, nossa, ele está se sentindo maravilhosamente bem, então, enquanto que o cara que teve uma redução de 29%, continua se sentindo miserável, né? Essa transição é arbitrária. Mas ok, vamos assumir que, cara, houve uma redução significativa. Se essa redução foi significativa, foi muito maior do que 30%, foi uma redução de, sei lá, de 70%, 80%, eu espero que esse paciente esteja se sentindo melhor. Será? Não necessariamente. Será que o tratamento que levou a uma resposta mais profunda, maior, ele também não é mais tóxico? E ao invés de fazer o paciente se sentir melhor, apesar da redução do tamanho do tumor, ele está fazendo o paciente se sentir pior? Então, será que a toxicidade não está interferindo na qualidade de vida, que é um dos desfechos clínicos relevantes? Ou quem sabe até o tratamento até ele leva a uma resposta melhor, mas ele é tão tóxico que ele leva alguns pacientes ao óbito. Então, repara que, por mais sentido que faça que uma taxa de redução no tamanho do tumor maior leve a melhor qualidade de vida e mais tempo de vida, isso não necessariamente é verdade sempre, tá? E aí a gente vai se mover para um outro desfecho que, além de medir resposta, ele mede também tempo para um evento, que é o desfecho sobrevida livre de progressão, que é um dos desfechos mais utilizados em oncologia nesse cenário de doença avançada, tá? E, num primeiro momento, mais uma vez, faz todo sentido imaginar que um câncer que leva menos tempo para progredir, ele deve levar o paciente ao óbito em menos tempo que um câncer que leva mais tempo para progredir. Ou seja, um câncer que progride rápido vai matar rápido. Um câncer que progride lentamente, mais lentamente, vai demorar mais tempo para levar o indivíduo ao óbito. Então, se eu tenho um tratamento que faz com que um câncer que progrediria num tempo X leve mais tempo para progredir, eu espero que esse grupo que levou mais tempo para progredir viva mais e melhor. Faz todo sentido. A gente ama esse desfecho, a gente decide o tempo todo em cima desse desfecho. Drogas são incorporadas com base nesse desfecho, mas esse desfecho não é necessariamente um bom preditor de sobrevida global, por mais contraintuitivo que isso possa parecer. E é esse desfecho que a gente vai entender um pouco melhor e entender como é possível a sobrevida livre de progressão não se traduzir necessariamente em ganho de sobrevida global. A gente vai fazer isso na sequência dessa aula.